Ela zombou da roupa da faxineira, mas não sabia que aquela mulher tinha doado o rim para o filho dela. Naquela manhã de quinta-feira em São Paulo, no luxuoso bairro dos Jardins, Fernanda Pereira observou a faxineira entrando pela porta de serviço e soltou um riso debochado ao ver o uniforme desgastado e os sapatos surrados. Como aquela mulher simples poderia ter salvado a vida do seu filho Gabriel 5 anos atrás, quando ele precisou de um transplante de rim de emergência? Como uma doadora anônima que nunca quis se identificar poderia estar ali, limpando o chão da sua sala? A verdade estava a poucos segundos de explodir, e Fernanda jamais esqueceria o momento em que zombou da única pessoa que havia dado ao seu filho uma segunda chance de viver. Fernanda Pereira, aos 42 anos, era uma mulher que respirava luxo por todos os poros. Sua rotina matinal começava sempre às 7 da manhã em seu apartamento de 450 metros quadrados no edifício Royal Garden, um dos endereços mais cobiçados dos Jardins. Dona de uma empresa de consultoria em gestão empresarial que faturava mais de 2 milhões de reais por ano, ela havia construído seu império baseado na crença de que tudo na vida tinha seu preço e sua posição na hierarquia social. Seus investimentos estavam diversificados entre imóveis comerciais na Faria Lima, aplicações de renda fixa com rentabilidade acima dos 15% ao ano e um robusto plano de previdência privada que garantiria seu conforto até os 90 anos de idade. Naquela manhã específica, Fernanda ajustava sua jaqueta Chanel de R$ 3.500 enquanto revisava os contratos de financiamento imobiliário de 2 novos empreendimentos que sua empresa iria gerenciar. O seguro residencial de sua cobertura custava R$ 80 mil anuais, mas era necessário para proteger os móveis planejados importados da Itália e o sistema de energia solar que havia instalado no último verão. Tudo em sua vida era calculado, medido e otimizado para demonstrar seu status e sua capacidade de transformar dinheiro em mais dinheiro. Era exatamente 8h15 da manhã quando Carolina Gomes tocou a campainha da porta de serviço. Fernanda observou pelo interfone a mulher de 48 anos, com cabelos grisalhos presos em um coque simples, vestindo um uniforme azul marinho desbotado e sapatos pretos de couro sintético, que já haviam conhecido dias melhores. Carolina trabalhava como faxineira autônoma há 15 anos, atendendo apartamentos de luxo nos Jardins 3 vezes por semana. Seu faturamento mensal raramente ultrapassava R$ 2.000, mas ela tinha orgulho de cada centavo, ganho com honestidade e dedicação. Fernanda destravou a porta com um suspiro de impaciência. Estava atrasada para uma reunião com investidores japoneses interessados em aplicar em seu fundo de gestão de carteira de crédito imobiliário, e a presença de Carolina sempre a irritava. Não pela qualidade do trabalho, que era impecável, mas pela forma como aquela mulher a fazia lembrar de uma realidade que preferia ignorar. Existiam pessoas que precisavam trabalhar duro apenas para sobreviver, enquanto ela multiplicava dinheiro apenas movimentando papéis e contratos. "Bom dia, dona Fernanda", disse Carolina com sua voz suave e respeitosa, carregando uma sacola com produtos de limpeza. "A senhora está bem? Parece meio nervosa hoje." Fernanda mal olhou para ela, mexendo no celular. "Estou ótima, Carolina. Só faça seu serviço e tente não fazer muito barulho. Tenho uma videoconferência com investidores em 1 hora." Carolina assentiu e seguiu para a cozinha. Mas Fernanda não conseguiu evitar fazer um comentário que havia engolido na semana anterior. "Nossa, Carolina, esse uniforme está mesmo precisando de uma renovação, né? E esses sapatos?" Ela balançou a cabeça com um sorriso cruel. "Imagino quanto tempo faz que você não compra uma roupa nova." As palavras saíram com aquele tom condescendente que Fernanda usava quando queria se sentir superior. Era como se ela precisasse demarcar constantemente a distância social entre elas. Carolina sentiu uma pontada no peito, mas apenas sorriu com dignidade. "O uniforme está limpinho, dona Fernanda. É o que importa para fazer um bom trabalho." "Claro, claro."
Riu Fernanda, sem conseguir esconder o deboche. Mas você já pensou em investir um pouquinho em você mesma? Sei lá, um cartão de crédito para parcelar umas roupinhas. Hoje em dia, até empregada doméstica consegue crédito fácil. O comentário foi como uma bofetada. Carolina havia passado os últimos 5 anos pagando as prestações de um empréstimo que havia feito para cobrir os custos médicos de uma cirurgia. Uma cirurgia que Fernanda jamais imaginaria do que se tratava. Ela simplesmente respondeu: "Prefiro não me endividar, dona Fernanda. Minha mãe sempre dizia que é melhor ter pouco com dignidade do que muito com dívidas." Fernanda soltou uma gargalhada. Filosofia de pobre, Carolina. É por isso que uns ficam ricos e outros ficam limpando a casa dos ricos. Ela pegou sua bolsa Hermès de 15 mil reais e se dirigiu para a porta. Quando terminar, deixe as chaves com o porteiro. Vou fechar mais um contrato hoje e celebrar no Fasano. Carolina ficou sozinha no apartamento, sentindo o coração acelerar. Não pela humilhação, mas pela ironia cruel da situação. Se Fernanda soubesse que parte do rim que mantinha seu filho Gabriel vivo e saudável estava ali, naquela mulher simples, que ela acabara de humilhar, talvez pensasse 2 vezes antes de falar. Mas Carolina havia escolhido permanecer anônima por uma razão muito específica. Ela conhecia bem o tipo de pessoa que Fernanda era. Enquanto limpava os móveis de mármore da sala, Carolina relembrou aquele dia 5 anos atrás, no Hospital das Clínicas. Ela estava saindo da consulta médica quando viu os cartazes de doação de órgãos na parede. Havia perdido seu filho Lucas apenas 3 anos antes em um acidente de moto, e a dor ainda era uma ferida aberta em seu peito. Lucas tinha apenas 17 anos quando morreu, a mesma idade que Gabriel tinha na época em que precisou do transplante. O Dr. Roberto Silva, nefrologista do Hospital das Clínicas, havia explicado que havia uma criança de 12 anos em estado crítico na lista de espera. A compatibilidade era perfeita, mas não havia doadores disponíveis. Carolina não hesitou nem um segundo. "Eu quero doar", disse ela, surpreendendo o médico. "Meu filho já morreu. Talvez eu possa ajudar outro filho a viver." Os exames médicos levaram 2 semanas. Carolina mentiu para todos os patrões, dizendo que estava com problemas de saúde na família. Tecnicamente, não era mentira. Ela descobriu durante o processo que o menino que receberia seu rim era filho de uma família abastada dos Jardins. Mas isso não fez diferença alguma para ela. Uma vida era uma vida, independentemente da conta bancária dos pais. A cirurgia foi realizada em um sábado de manhã. Carolina acordou 3 dias depois com uma cicatriz de 15 centímetros no lado esquerdo do abdômen e a certeza de que havia feito a coisa certa. O Dr. Silva veio visitá-la no quarto e disse: "Carolina, você salvou a vida de Gabriel Pereira. A família quer muito conhecê-la e agradecer pessoalmente." Mas Carolina recusou. "Doutor, eu fiz isso pelo meu filho Lucas, não para receber agradecimentos de gente rica. Eles nem precisam saber quem eu sou." Ela havia pesquisado o sobrenome Pereira na internet e descoberto que se tratava de uma família de empresários milionários. "Prefiro que fique assim, anônimo." O médico insistiu, mas Carolina foi irredutível. Ela conhecia bem as pessoas da classe alta de São Paulo. Havia trabalhado para elas por anos. Sabia que transformariam sua doação em uma história para se sentirem especiais. Ou pior, tentariam compensá-la com dinheiro, como se fosse possível pagar pela vida de uma criança. Agora, 5 anos depois, o destino havia pregado uma peça cruel. Carolina estava trabalhando na casa da mãe do menino que havia salvado, sendo humilhada pela mesma mulher que deveria estar eternamente grata a ela. Mas a vida, Carolina havia aprendido, tinha dessas ironias. Fernanda, por sua vez, estava em seu Mercedes-Benz C300, dirigindo pela Avenida Paulista, quando o telefone tocou. Era um número do Hospital das Clínicas que ela conhecia bem. Seu estômago se contraiu imediatamente. Mesmo 5 anos após o transplante bem-sucedido de Gabriel, qualquer ligação daquele hospital ainda a apavorava. "Alô, doutora Fernanda Pereira. Aqui é o doutor."
Roberto Silva, do setor de nefrologia. Doutor, aconteceu alguma coisa com o Gabriel? Fernanda estacionou o carro imediatamente, com o coração disparado. Não, Gabriel está perfeitamente bem. Na verdade, estou ligando por outro motivo. A doadora do rim do seu filho finalmente concordou em se identificar. Ela gostaria de conhecê-los. Fernanda sentiu uma mistura de alívio e curiosidade. Por 5 anos, ela havia tentado descobrir quem era a mulher que havia salvado a vida de Gabriel. Havia oferecido dinheiro para a informação, contratado investigadores particulares, mas o hospital havia mantido o anonimato de forma absoluta. Sério, doutor? Depois de tanto tempo? Sim, ela disse que finalmente se sente pronta para esse encontro. É uma mulher muito especial, doutora Fernanda. Carolina Gomes, 48 anos. Ela fez a doação mesmo não sendo parente e sem receber qualquer compensação financeira. Um gesto de altruísmo puro. Fernanda quase deixou o celular cair. Carolina Gomes? Tem certeza? Sim, por quê? A senhora a conhece? O mundo de Fernanda começou a girar. Carolina Gomes, a faxineira. A mulher que ela havia humilhado havia 15 minutos. A mulher cujo uniforme e sapatos ela havia ridicularizado. A mulher que havia sacrificado uma parte do próprio corpo para salvar a vida de Gabriel. Doutora Fernanda, está aí? Estou sim, doutor. É que quando posso encontrá-la? Na verdade, ela disse que já estava na casa da senhora hoje. Ela trabalha aí, não é? O sangue de Fernanda gelou. Carolina estava em sua casa naquele exato momento. A mulher que ela havia chamado de coitada, que havia humilhado por causa das roupas, que havia tratado como se fosse invisível, estava limpando o chão da sala onde Gabriel brincava todas as tardes. Doutor, eu preciso desligar. Eu preciso correr para casa. Fernanda fez o retorno na Paulista com o carro cantando pneu. Suas mãos tremiam tanto que ela quase bateu em 2 carros no caminho. Como ela havia sido tão estúpida! Como havia sido tão cruel! A mulher que havia dado uma segunda chance de vida para Gabriel estava ali, há 5 anos, trabalhando em sua casa, e ela a tratava como lixo. Ela se lembrou de todas as vezes que havia sido grossa com Carolina, das vezes que a havia feito trabalhar até mais tarde sem pagar hora extra, das vezes que havia criticado seu trabalho por detalhes insignificantes, das vezes que havia comentado sobre suas roupas, seus sapatos, sua vida simples. Cada lembrança era como uma punhalada no peito. Mas a pior parte era que Gabriel adorava Carolina. O menino sempre corria para cumprimentá-la quando chegava da escola e Carolina estava trabalhando. Eles conversavam sobre futebol, sobre os desenhos animados que ele gostava de assistir. Carolina sempre perguntava sobre as notas dele na escola, sobre os amigos, sobre os treinos de futebol no Morumbi. Fernanda sempre havia interpretado isso como sendo apenas educação profissional de Carolina. Agora, ela entendeu. Carolina se importava genuinamente com Gabriel, porque ela havia literalmente dado parte de si mesma para que ele pudesse viver. Quando chegou ao prédio, Fernanda não conseguiu esperar o elevador. Subiu correndo os 12 andares até seu apartamento. Suas pernas estavam bambas e ela mal conseguia respirar quando abriu a porta de casa. Carolina estava na cozinha, organizando a geladeira. Quando viu Fernanda ofegante na porta, perguntou preocupada: Dona Fernanda, a senhora está bem? Aconteceu alguma coisa? Fernanda a olhou e começou a chorar. Não um choro delicado, mas um choro desesperado, de quem acabou de descobrir que cometeu a maior injustiça de sua vida. Carolina, eu acabei de receber uma ligação do Hospital das Clínicas. Carolina congelou. Ela sabia exatamente do que se tratava. Após 5 anos, havia decidido se identificar porque sentia que Gabriel já estava grande o suficiente para entender a história e porque ela mesma estava precisando de um fechamento emocional relacionado à morte de Lucas. O Dr. Silva me contou que você foi quem doou o rim para o Gabriel. As palavras saíram entre soluços. Carolina, você salvou a vida do meu filho. Carolina assentiu em silêncio, sem saber como reagir. É verdade, Dona Fernanda. E eu acabei de te humilhar.
Eu zombei das suas roupas. Eu te tratei como se você fosse... Como se você fosse... Fernanda não conseguiu terminar a frase. Caiu de joelhos no chão da cozinha, segurando as mãos de Carolina. Me perdoa. Pelo amor de Deus, me perdoa. Carolina ajudou Fernanda a se levantar e a levou para se sentar na sala. Dona Fernanda, não precisa se desesperar assim. Como assim não precisa? Carolina, você literalmente deu uma parte do seu corpo para salvar meu filho. E eu te trato como lixo há 5 anos. Fernanda estava inconsolável. Por que você nunca me contou? Carolina suspirou e olhou para o retrato de Gabriel na estante. Porque eu conheço pessoas como a senhora, Dona Fernanda. Com todo o respeito, mas eu sabia que se eu contasse, a senhora ia tentar me pagar, ou ia se sentir na obrigação de me tratar diferente, ou ia fazer disso uma história para se sentir especial com as amigas. As palavras foram como tapas na cara de Fernanda, mas ela sabia que eram verdade. Você está certa, eu teria feito exatamente isso. Eu não fiz a doação para receber nada em troca. Fiz porque perdi meu filho Lucas 3 anos antes e não queria que outra mãe passasse pela dor que eu passei. Carolina limpou uma lágrima que insistia em escorrer. Lucas tinha 17 anos quando morreu em um acidente de moto. Gabriel tinha 12 quando precisou do rim. Eu vi o Gabriel na idade que meu Lucas seria se estivesse vivo. Fernanda sentiu que ia vomitar. Não apenas pela culpa, mas pela realização de que havia sido completamente cega para a dor de uma mulher que estava há 5 anos praticamente fazendo parte da família. Carolina, eu nem sabia que você tinha perdido um filho. Eu nunca perguntei nada sobre sua vida. É o normal, Dona Fernanda. Patrão não costuma se interessar pela vida pessoal da empregada. Para de me chamar de Dona Fernanda, explodiu ela. Para de ser educada comigo. Eu não mereço. Você salvou a vida do Gabriel e eu te trato como se você fosse invisível? Nesse momento, a porta do apartamento se abriu e Gabriel entrou correndo, vestindo o uniforme do colégio particular onde estudava. O menino de 17 anos, alto e forte, com a cicatriz quase imperceptível da cirurgia, sorriu ao ver Carolina. Oi, Carol, você está aqui hoje. Mãe, por que você está chorando? Gabriel sempre chamava Carolina de Carol, e ela sempre se derretia com aquele carinho. Ver o menino que ela havia ajudado a salvar crescer saudável e feliz era a maior recompensa que poderia ter. Gabriel, disse Fernanda com a voz trêmula, senta aqui, tem uma coisa que eu preciso te contar. Gabriel se sentou no sofá, olhando preocupado entre a mãe e Carolina. O que houve? Gabriel, você lembra que quando você tinha 12 anos, precisou fazer aquela cirurgia do rim? Claro que lembro, mãe. Foi quando eu quase morri e uma pessoa muito especial doou o rim para mim. Você sempre disse que nunca conseguiu descobrir quem foi. Fernanda olhou para Carolina, que assentiu dando permissão para ela contar. Gabriel, foi a Carol. Carol foi quem doou o rim para você. Gabriel ficou em silêncio por alguns segundos, processando a informação. Então olhou para Carolina com os olhos arregalados. Carol, você salvou minha vida? Carolina sorriu com os olhos cheios de lágrimas. Você estava muito doente, Gabriel. E eu tinha perdido meu filho poucos anos antes. Não podia deixar outro menino morrer se eu pudesse ajudar. Gabriel se levantou e abraçou Carolina com força. Carol, eu te amo tanto. Você sempre foi especial para mim. Mas eu nunca soube por quê. Eu também te amo, Gabriel. Você é como um segundo filho para mim. Fernanda observou aquela cena e sentiu que seu mundo havia virado de cabeça para baixo. Por 5 anos, ela havia tratado a salvadora de seu filho como empregada. Por 5 anos, ela havia sido incapaz de enxergar que a mulher que limpava sua casa carregava a dor de ter perdido um filho e o amor de ter salvado o outro. Carolina, disse Fernanda quando Gabriel soltou o abraço. Eu preciso que você me perdoe. Não apenas pelo que eu disse hoje, mas por todos esses anos. Eu fui cega, surda e insensível. Dona Fernanda, me chama de Fernanda e para com esse trabalho.
Você não vai mais limpar a minha casa. Carolina ficou assustada. A senhora está me demitindo? Eu estou te oferecendo uma posição na minha empresa, como sócia. Você salvou a vida do meu filho, Carolina. A partir de hoje, metade de tudo que é meu é seu. Fernanda, eu não posso aceitar isso. Eu não fiz a doação esperando recompensa. Eu sei que não fez. E é exatamente por isso que você merece. Fernanda se levantou e foi até o escritório, voltando com alguns papéis. Minha empresa fatura 2 milhões por ano. Metade disso são 800 mil reais anuais. Você nunca mais vai precisar se preocupar com dinheiro na sua vida. Carolina balançou a cabeça. Fernanda, eu agradeço de coração, mas não posso aceitar. Isso seria como vender o rim que doei. Gabriel, que havia sido criado no luxo, mas estava aprendendo uma lição valiosa naquele momento, falou: Mãe, a Carol tem razão. Ela não fez isso por dinheiro. Fernanda se sentou novamente, frustrada consigo mesma. Tudo que ela conhecia era resolver problemas com dinheiro, mas estava descobrindo que existem coisas na vida que o dinheiro não pode pagar nem consertar. Então me diz o que eu posso fazer para tentar compensar pelo menos um pouco o que você fez. Carolina pensou por um momento. Tem uma coisa que você pode fazer. Qualquer coisa. Tem uma família no meu prédio. A Dona Rosa, uma senhora de 70 anos que perdeu o marido há 2 meses. Ela está com problemas para pagar o plano de saúde e os medicamentos. Se você puder ajudar ela... Fernanda não deixou Carolina terminar. Eu vou pagar o plano de saúde dela pelo resto da vida. E todos os medicamentos que ela precisar. E se ela quiser, posso arranjar uma cobertura odontológica também. E tem também o Sr. João, que trabalha como porteiro aqui no prédio. Ele está tentando conseguir um financiamento imobiliário para comprar uma casinha, mas não está conseguindo porque não tem histórico de crédito suficiente. Eu vou ser avalista dele. E se precisar, pago a entrada da casa. Fernanda estava desesperada para encontrar uma forma de aliviar sua culpa. Tem mais alguém que você conhece que precisa de ajuda? Carolina sorriu. Fernanda, você não precisa salvar o mundo inteiro para se redimir. Você só precisa ser uma pessoa melhor daqui para frente. Nesse momento, o telefone de Fernanda tocou. Era Dr. Silva do hospital. Doutora Fernanda, conseguiu falar com Carolina? Consegui, doutor. Ela está aqui comigo agora. Que bom. Eu queria aproveitar e contar uma novidade. Carolina, você está aí? Carolina pegou o telefone. Estou sim, doutor. Carolina, lembra que na época da cirurgia você disse que tinha feito aquilo pelo seu filho Lucas? Lembro, doutor. Pois bem, o Instituto Lucas Gomes foi aprovado pelo Ministério da Saúde. Aquele projeto que você enviou para incentivar doação de órgãos em memória do seu filho virou realidade. Carolina arregalou os olhos. Ela havia enviado um projeto 2 anos atrás, propondo a criação de um instituto para conscientização sobre doação de órgãos, mas nunca imaginou que seria aprovado. Doutor, é sério? Sério? E mais, o governo federal aprovou um orçamento de 5 milhões de reais para o primeiro ano. Você vai coordenar o instituto. Fernanda estava ouvindo a conversa e não acreditava no que estava acontecendo. A mulher que ela havia humilhado não apenas havia salvado a vida de seu filho, como também havia criado um instituto para salvar a vida de outras crianças. Quando Carolina desligou o telefone, estava em estado de choque. Fernanda, você ouviu? Ouvi. Carolina, você é incrível. Você não apenas salvou o Gabriel, como vai salvar centenas de outras crianças. Gabriel, que havia absorvido toda aquela informação, olhou para Carolina com admiração. Carol, você é tipo uma super-heroína da vida real. Carolina riu entre as lágrimas. Não sou heroína nenhuma, Gabriel. Sou apenas uma mãe que não queria que outras mães passassem pela dor que eu passei. Fernanda se levantou e foi até a janela, olhando para a vista dos jardins que ela tanto valorizava. Todas aquelas posses, todos aqueles investimentos, toda aquela preocupação com rentabilidade e capitalização pareciam tão pequenos comparados ao que Carolina havia feito. Carolina, eu quero que você saiba que a partir de hoje, você não é mais minha funcionária. Você é família.
Fernanda, você não precisa. Deixa eu terminar. Você é família porque você deu uma parte de você para o meu filho, literalmente. E também porque você me ensinou hoje a maior lição da minha vida. Gabriel se aproximou das duas mulheres. Qual lição, mãe? Fernanda olhou para o filho, que estava vivo e saudável, graças à mulher que ela havia desprezado. Que existem pessoas que medem riqueza em corações salvos, não em zeros na conta bancária. Carolina abraçou Fernanda. Fernanda, eu te perdoo, mas você precisa se perdoar também. Naquela tarde, as três pessoas se sentaram na sala e conversaram como nunca haviam conversado antes. Carolina contou sobre Lucas, sobre como era difícil trabalhar vendo Gabriel crescer e lembrando do filho que havia perdido. Fernanda contou sobre como havia se tornado uma pessoa fria e calculista depois que Gabriel ficou doente, porque ter dinheiro parecia ser a única forma de protegê-lo. Gabriel contou sobre como sempre se sentiu conectado com Carolina, como se ela fosse parte da família. Carol, disse Gabriel, posso te fazer uma pergunta? Claro. Você não quis se identificar porque tinha medo que a gente te tratasse diferente? Carolina assentiu. Eu conhecia gente rica, Gabriel. Sabia que vocês iam querer me pagar ou me tratar como se eu fosse especial. Eu não queria isso. Eu queria apenas que você vivesse. Mas você é especial, disse Gabriel. Você sempre foi especial para mim, mesmo sem eu saber da doação. Fernanda observou a interação entre os dois e sentiu uma emoção que não sentia há anos. Gratidão genuína. Não a gratidão calculada que ela sentia quando fechava um bom negócio, mas a gratidão profunda de quem entende que recebeu um presente que jamais poderia pagar. Carolina, tem uma coisa que eu quero te propor. O que é? Quero que você seja a madrinha do Gabriel. Oficialmente. Gabriel sorriu. Mãe, que ideia incrível! Carolina ficou emocionada. Fernanda, eu ficaria honrada. E tem mais. Quero que você venha morar aqui. Tem um quarto de empregada que nunca uso. Você pode transformar numa suíte. Fernanda, eu não posso. Carolina, você salvou meu filho. Deixa eu tentar retribuir pelo menos um pouquinho. Além do mais, Gabriel está no último ano do colégio e vai prestar vestibular. Quem melhor para ajudar ele do que a pessoa que literalmente deu vida para ele? Gabriel bateu palmas. Carol, aceita! Vai ser incrível ter você morando aqui. Carolina olhou para aquele apartamento luxuoso. Pensou em seu pequeno quarto de pensão no Brás, onde morava há 15 anos, e tomou uma decisão que mudaria sua vida para sempre. Aceito. Naquela noite, Fernanda cancelou todos os compromissos e ficou em casa ajudando Carolina a arrumar suas coisas para a mudança. Gabriel estava eufórico, ligando para os amigos para contar que sua segunda mãe ia morar com eles. Enquanto elas arrumavam as roupas de Carolina no closet do quarto, que agora seria dela, Fernanda fez uma pergunta que a estava incomodando. Carolina, você realmente me perdoa? Carolina parou de dobrar as roupas e olhou para Fernanda. Fernanda, eu te perdoo, mas você precisa entender uma coisa. Eu não estava magoada com você por me tratar mal. Eu estava triste porque você é mãe do Gabriel. E eu queria tanto que você fosse uma pessoa melhor para ele. Fernanda sentiu um aperto no peito. Como assim? Gabriel sempre falava sobre você nas nossas conversas. Ele te ama muito, mas percebi que ele sentia que você estava sempre estressada, sempre preocupada com trabalho, sempre falando de dinheiro. Ele queria mais atenção sua. Fernanda se sentou na cama, absorvendo aquela informação. Ele nunca me disse isso, porque ele não quer te magoar. Gabriel é um menino muito sensível. Ele entende que você trabalha para dar luxo para ele, mas o que ele mais quer é tempo com você. Naquele momento, Gabriel apareceu na porta do quarto. Posso entrar? Claro, disse Fernanda. Gabriel se sentou entre as duas mulheres. Mãe, posso falar uma coisa? Claro, filho. Eu nunca te contei, mas sempre que você brigava com a Carol, eu ficava muito triste, porque eu gostava muito dela, mas não entendia por quê. Fernanda olhou para o filho com lágrimas nos olhos. Gabriel, você pode me contar qualquer coisa. Sempre.
Eu sei que você trabalha muito para me dar uma vida boa, mas às vezes eu queria que você trabalhasse menos e ficasse mais tempo comigo. Carolina tocou a mão de Fernanda. É disso que eu estava falando. Fernanda abraçou Gabriel. Filho, a partir de hoje as coisas vão ser diferentes. Eu prometo. Mas o que nenhum dos três sabia era que os próximos meses iriam testar essa promessa de formas que jamais imaginaram. 3 dias depois, quando Carolina já havia se mudado completamente para o apartamento e estava começando a se sentir em casa, o telefone tocou com uma notícia que mudaria tudo novamente. Era Dr. Silva, mas desta vez sua voz estava preocupada. Fernanda, preciso falar com você e Carolina urgentemente. Gabriel está bem, mas temos uma situação delicada. Podem vir ao hospital hoje à tarde? O coração de Fernanda disparou. Doutor, o que aconteceu? Tem algo errado com o Gabriel? Não com Gabriel especificamente. Mas descobrimos algo sobre o histórico médico de Carolina que pode afetar todos vocês. É melhor conversarmos pessoalmente. Fernanda desligou o telefone com as mãos tremendo. Carolina, que estava preparando o almoço, percebeu a mudança no semblante dela. O que foi, Fernanda? O Dr. Silva quer nos ver no hospital hoje à tarde. Disse que tem algo sobre seu histórico médico. Carolina sentiu um aperto no estômago. Ela havia escondido algumas informações médicas na época da doação. Informações que poderiam ter impedido a cirurgia. Agora, talvez estivesse na hora de enfrentar as consequências. Fernanda, tem uma coisa que eu nunca te contei. O que é? Carolina se sentou pesadamente na cadeira da cozinha. Quando eu fiz a doação do rim, eu omiti algumas informações nos exames médicos. Fernanda sentiu o sangue gelar. Que tipo de informações? Eu tinha tido um problema renal anos antes. Nada grave, mas que poderia ter me desqualificado como doadora. Eu não contei porque sabia que eles não iam me deixar doar. E eu não podia deixar Gabriel morrer. Carolina, você mentiu nos exames médicos? Eu omiti. Meu rim estava funcionando perfeitamente, eu tinha certeza. Mas, tecnicamente, eu deveria ter mencionado o histórico. Fernanda se levantou da cadeira, começando a andar de um lado para outro. Você tem ideia do que isso significa? Se descobrirem que você mentiu, pode ter problemas legais? E se isso afetar Gabriel? Fernanda, eu fiz os meus próprios exames antes. Eu sabia que estava tudo bem. Só omiti o histórico porque era antigo e irrelevante. Mas Fernanda estava entrando em pânico. Sua mente calculista estava processando todas as possíveis consequências. Carolina, você pode ir presa por isso. E se o Gabriel tiver que fazer outro transplante? E se descobrirem que o rim não era adequado? Carolina se levantou e segurou os ombros de Fernanda. Fernanda, para. Gabriel está bem há 5 anos. O rim está funcionando perfeitamente. Provavelmente não é nada disso. Então, por que o médico quer nos ver urgentemente? Quando chegaram ao Hospital das Clínicas naquela tarde, Dr. Silva os aguardava em sua sala com uma expressão séria. Gabriel havia insistido em ir junto, sentindo que tinha o direito de saber de qualquer coisa que envolvesse sua saúde. Sentem-se, por favor, disse o médico. Preciso falar sobre alguns exames de rotina que fizemos no Gabriel na semana passada. Fernanda sentiu as pernas ficarem fracas. Tem algo errado com ele? Gabriel está perfeitamente saudável. O rim está funcionando de forma excelente. Mas durante os exames de rotina, descobrimos algo no histórico genético dele que nos chamou a atenção. Dr. Silva pegou alguns papéis na mesa. Gabriel tem uma condição genética rara que pode causar problemas renais a longo prazo. É algo que só descobrimos agora porque os exames ficaram mais avançados. Carolina sentiu o mundo desabar. Doutor, isso significa que o rim que eu doei pode não funcionar para sempre? Não necessariamente. Mas significa que Gabriel pode precisar de cuidados médicos especiais pelo resto da vida. E existe a possibilidade de precisar de outro transplante no futuro. Gabriel, que havia ficado em silêncio até aquele momento, finalmente falou. Doutor, quanto tempo o rim da Carol vai durar? Gabriel, com os cuidados adequados, pode durar décadas. Mas temos que monitorar de perto e tomar algumas precauções. Fernanda explodiu.
Precauções? Que tipo de precauções? Quanto vai custar isso? Gabriel vai poder ter uma vida normal? Dr. Silva a tranquilizou. Fernanda, Gabriel vai poder ter uma vida completamente normal. Só vai precisar fazer exames mais frequentes e tomar alguns medicamentos preventivos. Que medicamentos? Por quanto tempo? Qual o custo? Carolina observou Fernanda voltar ao seu modo calculista e sentiu uma pontada de decepção. Fernanda, o importante é que Gabriel está bem. Está bem por enquanto. E se precisar de outro transplante? E se você não puder doar novamente? E se não encontrarmos outro doador compatível? Gabriel se levantou da cadeira. Mãe, para. Você está agindo como se eu fosse morrer amanhã. Gabriel, você não entende. Essa é uma doença genética. Pode se complicar a qualquer momento. Dr. Silva interveio. Fernanda, por favor, se acalme. A condição do Gabriel é totalmente controlável com acompanhamento médico adequado. Mas Fernanda havia entrado em modo de pânico total. Sua mente estava calculando custos de tratamentos, probabilidades de sucesso, planos de seguro-saúde, cobertura de medicamentos. Era como se ela estivesse processando Gabriel como um investimento de alto risco. Doutor, quero uma segunda opinião. Quero consultar os melhores nefrologistas de São Paulo. Quero fazer exames em clínicas particulares. Dinheiro não é problema. Carolina tocou o braço de Fernanda. Fernanda, você está exagerando. Exagerando? Carolina, você omitiu informações médicas na época da doação. E se essa omissão causou algum problema? E se o rim que você doou não era adequado para uma pessoa com predisposição genética? A acusação foi como uma bofetada em Carolina. Fernanda, eu fiz o que achei certo na época. Você mentiu! Você colocou meu filho em risco! Gabriel explodiu. Mãe, para! Carol salvou minha vida. Como você pode falar assim com ela? Gabriel, você não entende. Se ela tivesse sido honesta, talvez os médicos tivessem encontrado um doador mais adequado. Dr. Silva se posicionou entre elas. Fernanda, vou ter que pedir para você se acalmar. Carolina fez uma doação heróica que salvou a vida do seu filho. O histórico que ela omitiu não tem relação alguma com a atual condição do Gabriel. Como o senhor pode ter certeza? Foram 5 anos. Talvez os problemas estejam começando agora. Carolina estava com lágrimas nos olhos. Depois de toda a reconciliação, toda a gratidão, toda a promessa de mudança, Fernanda estava voltando a tratá-la como culpada. Fernanda, se você acha que eu coloquei Gabriel em risco, talvez seja melhor eu voltar para minha casa. Talvez seja mesmo melhor. Gabriel não acreditou no que estava ouvindo. Mãe, você está louca? Carol é família nossa agora. Gabriel, você não entende as implicações médicas disso tudo. Eu entendo que Carol me salvou e você está sendo ingrata de novo. Fernanda virou para Gabriel com raiva. Ingrata? Eu vou gastar uma fortuna cuidando da sua saúde para o resto da vida por causa de uma doação que pode ter sido inadequada. A frase ecoou pela sala como um tiro. Carolina se levantou lentamente, pegou sua bolsa e olhou para Fernanda. Fernanda, 5 anos atrás, eu achei que estava salvando um menino. Descobri hoje que também estava salvando uma mulher sem coração, mas parece que não consegui salvar ela. Carolina saiu da sala, deixando Fernanda e Gabriel sozinhos com o doutor Silva, que estava claramente constrangido com a situação. Gabriel olhou para a mãe com uma mistura de raiva e decepção que ela nunca havia visto antes. Mãe, você acabou de perder a pessoa mais importante da nossa família. Gabriel, você não entende? Eu entendo que Carol me deu a chance de viver. E você acabou de jogar isso no lixo porque está com medo de gastar dinheiro. Gabriel saiu correndo atrás de Carolina, deixando Fernanda sozinha na sala com o médico. Doutor Silva balançou a cabeça. Fernanda, em 30 anos de medicina, raramente vi uma doação tão altruísta quanto a da Carolina. E raramente vi alguém jogar fora um presente tão precioso. Fernanda chegou em casa naquela noite e encontrou o apartamento vazio.
Gabriel havia ido com Carolina para o antigo quarto dela na pensão no Brás. Ele havia deixado um bilhete na mesa da cozinha. Mãe, vou ficar com Carol até você decidir que tipo de pessoa quer ser. Quando você lembrar que ela salvou minha vida, me liga. Gabriel. Fernanda ficou sozinha no apartamento luxuoso, rodeada por todos os seus bens materiais, mas completamente vazia por dentro. Ela havia conseguido destruir em uma tarde tudo o que havia construído em uma semana. Passou a noite toda andando pelo apartamento, olhando para as fotos de Gabriel espalhadas pela casa, lembrando de como ele estava feliz nos últimos dias com Carolina morando ali. Ela pegou o celular para ligar para eles várias vezes, mas sempre desistia. No dia seguinte, Fernanda tentou voltar à rotina normal. Foi para o escritório, tentou se concentrar nos contratos de financiamento imobiliário que tinha para analisar, mas não conseguia parar de pensar em Gabriel e Carolina. Por volta do meio-dia, recebeu uma ligação que a fez cair da cadeira. Fernanda, aqui é a doutora Patrícia Santos, do Hospital Albert Einstein. Seu filho Gabriel deu entrada aqui há 1 hora. O mundo de Fernanda parou de girar. O que aconteceu com ele? Ele teve uma crise de ansiedade muito forte. Está estabilizado agora, mas queremos mantê-lo em observação. Fernanda largou tudo no escritório e correu para o hospital. Encontrou Gabriel sedado em um leito, com Carolina sentada ao seu lado, segurando sua mão. Carolina, o que aconteceu? Carolina olhou para ela com olhos vermelhos de tanto chorar. Gabriel não dormiu a noite toda. Ficou falando que estava com medo de morrer, que você não ia mais cuidar dele se ele ficasse doente de novo. Fernanda sentiu como se tivesse levado um soco no estômago. Ele disse isso? Fernanda, ele está aterrorizado. Não pela doença, mas pela sua reação ontem. Ele acha que você só o ama enquanto ele estiver saudável. A médica que estava cuidando de Gabriel se aproximou. Vocês são a família? Eu sou a mãe, disse Fernanda. E eu sou uma amiga, disse Carolina. Gabriel teve uma crise de ansiedade severa. Está relacionada a estresse emocional, não à condição renal dele. Ele vai ficar bem, mas vocês precisam resolver os problemas familiares que estão causando esse estresse. Fernanda se sentou do outro lado da cama de Gabriel, olhando para o filho que havia herdado dela a tendência de somatizar problemas emocionais. Carolina, me perdoa. Eu estraguei tudo de novo. Fernanda, não é comigo que você precisa falar. É com ele. Gabriel abriu os olhos lentamente e viu as duas mulheres ao seu lado. Mãe, estou aqui, filho. Você vai me abandonar se eu ficar doente de novo? A pergunta partiu o coração de Fernanda. Gabriel, nunca, jamais, eu te amo mais que tudo nesta vida. Mas ontem você disse que ia gastar uma fortuna comigo, como se fosse um problema. Fernanda segurou a mão do filho. Gabriel, eu estava com medo. Medo de te perder de novo. E quando eu tenho medo, eu fico calculista e fria. É um defeito meu. Mãe, eu também estou com medo. Mas ter medo junto é melhor que ter medo sozinho. Carolina, que estava ouvindo a conversa, se levantou. Gabriel, eu vou embora para vocês conversarem. Não, Carol. Fica. Você também é família. Gabriel olhou para as duas mulheres. Eu quero que vocês duas prometam uma coisa. O que é? Perguntaram juntas. Que não importa o que aconteça com minha saúde, nós vamos enfrentar juntos, como família. Fernanda olhou para Carolina. Carolina, você quer mesmo fazer parte dessa família maluca? Carolina sorriu. Fernanda, eu já fazia parte há 5 anos. Só não sabia. Naquele momento, as 3 pessoas entenderam que família não é quem nunca briga, mas quem sempre se perdoa. E amor não é ausência de medo, mas coragem de enfrentar o medo junto. Gabriel ficou 2 dias no hospital em observação. Durante esse tempo, Fernanda e Carolina conversaram muito sobre medos, expectativas e sobre como construir uma família baseada em confiança ao invés de controle. Fernanda admitiu que sua reação no consultório do Dr. Silva havia sido motivada pelo terror de perder Gabriel novamente e que ela tendia a processar emoções através de cálculos financeiros,
porque era a única forma que conhecia de sentir que tinha controle sobre a situação. Carolina admitiu que havia omitido informações médicas na época da doação, não apenas para salvar Gabriel, mas também porque estava desesperada para dar algum sentido à morte de Lucas, e que carregar esse segredo durante 5 anos havia sido um peso enorme. Gabriel, por sua vez, admitiu que havia desenvolvido uma ansiedade crônica sobre sua saúde desde o transplante, mas nunca havia falado porque não queria preocupar ninguém. Quando finalmente voltaram para casa, os 3 se sentaram na sala e estabeleceram algumas regras familiares. Primeira regra: honestidade total sobre sentimentos, medos e preocupações. Segunda regra: decisões médicas seriam tomadas em conjunto, com informação completa, mas sem pânico. Terceira regra: problemas financeiros não seriam mais discutidos na frente de Gabriel, como se fossem catástrofes pessoais. Quarta regra: Gabriel teria apoio psicológico para lidar com a ansiedade relacionada à sua condição médica. Quinta regra: Fernanda faria terapia para aprender a lidar com medo sem se tornar controladora. Sexta regra: Carolina seria oficialmente adotada como membro da família, com todos os direitos e responsabilidades que isso implicava. Mas o teste real dessa nova dinâmica familiar viria 3 meses depois, quando Gabriel começou a apresentar sintomas que indicavam que ele poderia estar desenvolvendo rejeição ao rim transplantado. Os sintomas eram sutis no início: fadiga excessiva, dor de cabeça frequente, ligeiro inchaço nas pernas. Mas Carolina, que havia se tornado especialista em sinais de problemas renais após 5 anos de pesquisa sobre o assunto, foi a primeira a notar. "Gabriel, você está se sentindo bem?" perguntou ela durante o café da manhã, observando que ele estava mais pálido que o normal. "Estou meio cansado, mas deve ser porque fiquei estudando até tarde ontem." Fernanda, que estava lendo e-mails no celular, levantou a cabeça. "Que tipo de cansaço?" Gabriel hesitou. Ele havia prometido ser honesto, mas também não queria alarmar ninguém desnecessariamente. "É um cansaço diferente. Como se eu não conseguisse descansar direito." Carolina e Fernanda se entreolharam. Era exatamente o tipo de sintoma que Dr. Silva havia dito para ficarem atentos. "Gabriel, acho melhor a gente marcar uma consulta com Dr. Silva", disse Carolina calmamente. "Você acha que é algo sério?" Fernanda controlou o impulso de entrar em pânico e respondeu de forma equilibrada. "Provavelmente não é nada, mas é melhor checar. Faz parte do cuidado preventivo que o médico falou." Naquele momento, Gabriel percebeu a diferença na reação da família. Ao invés de drama e desespero, havia preocupação controlada e ação prática. Isso o tranquilizou muito mais do que qualquer palavra de consolação. A consulta foi marcada para o dia seguinte. Os exames de sangue mostraram que os níveis de creatinina de Gabriel estavam ligeiramente elevados, indicando um possível começo de rejeição ao órgão transplantado. Dr. Silva explicou que era uma situação relativamente comum e que existiam medicamentos para controlar a rejeição, mas Gabriel precisaria ficar internado por alguns dias para monitoramento e ajuste da medicação. Desta vez, Fernanda não entrou em pânico. Ela fez as perguntas certas, entendeu as opções de tratamento, verificou a cobertura do plano de saúde e se organizou para ficar no hospital com Gabriel. Carolina se organizou para ficar no hospital também, revezando com Fernanda para que Gabriel nunca ficasse sozinho. Durante os 5 dias de internação, algo mágico aconteceu. Gabriel percebeu que ter uma família que o apoiava sem drama excessivo fazia toda a diferença na sua capacidade de lidar com a situação médica. Fernanda percebeu que podia ser prática e eficiente sem ser fria e calculista. Carolina percebeu que podia se preocupar e cuidar sem carregar culpa excessiva. Os medicamentos funcionaram perfeitamente. Os níveis de creatinina de Gabriel voltaram ao normal e ele recebeu alta com um novo protocolo de medicações que deveria tomar pelo resto da vida. "O importante", disse Dr. Silva no dia da alta, "é que vocês agiram rapidamente e de forma organizada.
Isso fez toda a diferença no resultado do tratamento. Quando chegaram em casa, Gabriel fez uma declaração que surpreendeu as duas mulheres. Mãe, Carol, eu quero que vocês saibam que esses últimos meses foram os melhores da minha vida. Como assim, Gabriel? Perguntou Fernanda. Você ficou doente, teve crise de ansiedade, passou 5 dias no hospital. Sim, mas pela primeira vez eu não passei por isso sozinho. Pela primeira vez, eu tive uma família de verdade do meu lado. Carolina e Fernanda se emocionaram. E tem mais uma coisa. Eu decidi o que eu quero fazer da minha vida. O que é? Perguntaram juntas. Quero ser médico especialista em transplantes. Quero ajudar outras famílias como a nossa a passarem por isso da melhor forma possível. Fernanda sorriu. Gabriel, você tem certeza? É uma especialidade muito exigente. Tenho certeza. E quero que o Instituto Lucas Pereira tenha um programa de apoio psicológico para famílias de transplantados. Carolina arregalou os olhos. Gabriel, que ideia incrível! Carol, você e minha mãe podem cuidar da parte administrativa e de captação de recursos. Eu posso cuidar da parte médica quando me formar. A gente pode criar o melhor centro de apoio a transplantados do Brasil. Fernanda percebeu que o filho havia herdado dela a visão empreendedora, mas direcionada para propósitos sociais ao invés de puramente lucrativos. Gabriel, para isso a gente vai precisar de muito mais investimento. Vai ser um projeto grande. Mãe, você sempre falou que dinheiro é ferramenta. Agora é hora de usar essa ferramenta para algo realmente importante. Fernanda olhou para Carolina. O que você acha? Acho que Gabriel tem razão. Mas vamos fazer isso direito. Com planejamento financeiro sério, estudo de viabilidade, parcerias com hospitais. Gabriel sorriu. Exato. Vamos usar tudo o que vocês sabem de gestão empresarial e investimento para criar algo que realmente mude vidas. Naquele momento, os três entenderam que haviam encontrado não apenas um propósito familiar, mas um legado que poderiam deixar para o mundo. O projeto levou 2 anos para sair do papel. Fernanda vendeu parte de suas aplicações e imóveis para financiar a construção do centro. Carolina coordenou parcerias com hospitais públicos e privados. Gabriel, ainda no ensino médio, passou a trabalhar como voluntário em hospitais para entender melhor as necessidades das famílias. Durante esse período, eles enfrentaram muitos desafios. Burocracias governamentais que atrasaram licenças, médicos céticos sobre a efetividade do apoio psicológico, investidores que questionavam a rentabilidade do projeto, mas também receberam apoios inesperados. O Hospital das Clínicas ofereceu uma ala inteira para o projeto. Empresários que haviam passado por situações similares fizeram doações significativas. Psicólogos e assistentes sociais se ofereceram para trabalhar voluntariamente. O momento mais emocionante foi quando Gabriel, agora com 19 anos e cursando medicina na USP, realizou seu primeiro acompanhamento de uma família durante um transplante. Era uma menina de 8 anos que precisava de um rim e seus pais estavam desesperados e brigando constantemente. Gabriel passou 3 horas conversando com eles, explicando o processo, tranquilizando sobre riscos e benefícios e, principalmente, ajudando-os a se organizarem emocionalmente para apoiar a filha. Gabriel, disse o pai da menina após a conversa, obrigado por nos ajudar a lembrar que somos uma família, não adversários. Quando Gabriel contou essa história para Fernanda e Carolina naquela noite, as 3 pessoas choraram juntas. Gabriel, disse Carolina, você salvou essa família da mesma forma que eu tentei salvar você há 7 anos. Carol, eu aprendi isso com vocês duas. Aprendi que salvar uma pessoa não é apenas curar o corpo, é curar a família inteira. Fernanda observou o filho que havia se tornado um jovem maduro e compassivo, e Carolina, que havia se tornado uma gestora competente e visionária, e sentiu um orgulho que jamais havia sentido com todos os seus sucessos financeiros anteriores. Vocês sabem qual é a maior riqueza que eu tenho? Perguntou ela. O quê? Perguntaram Gabriel e Carolina. Vocês duas. Uma família que escolheu ficar junta não por obrigação, mas por amor. Carolina sorriu. Fernanda,
Você sabe qual é a maior herança que você vai deixar para Gabriel? O quê? Você ensinou ele que ter recursos é importante, mas usar esses recursos para ajudar outros é o que dá sentido à vida. Gabriel olhou para as duas mulheres que haviam moldado quem ele se tornara. E vocês sabem qual é o maior presente que vocês me deram? O quê? Perguntaram juntas. Vocês me mostraram que família é escolha. Carol escolheu me salvar. Mãe escolheu mudar. Eu escolhi amar vocês duas. E todos os dias a gente escolhe continuar sendo família. Naquele momento, sentadas na sala do apartamento que havia testemunhado tanta transformação, as três pessoas entenderam que haviam criado algo maior do que uma família. Haviam criado um legado de amor que se multiplicaria através de todas as vidas que tocariam. Mas o destino ainda tinha algumas surpresas reservadas para eles. 6 meses depois da inauguração do Centro Lucas Pereira, quando tudo parecia estar caminhando perfeitamente, Carolina recebeu uma ligação que mudaria tudo novamente. Era de uma advogada de Recife, Pernambuco. Senhora Carolina Gomes, meu nome é doutora Mariana Oliveira. Sou advogada da família Silva. Preciso falar com a senhora sobre algo muito importante relacionado ao seu falecido filho Lucas. Carolina sentiu o coração disparar. Fazia 10 anos que Lucas havia morrido, e ela não conseguia imaginar o que uma advogada de Pernambuco teria a ver com ele. Doutora, não entendo. Meu filho morreu há 10 anos em São Paulo. Que relação ele teria com uma família de Recife? Senhora Carolina, preciso conversar pessoalmente com a senhora. É sobre uma herança que seu filho tinha direito e que agora pertence à senhora. Carolina ficou confusa. Lucas era filho de pai desconhecido e ela nunca tinha parentes em Pernambuco. Doutora, acho que há algum engano. Meu filho não tinha família em Pernambuco. Senhora Carolina, o pai do Lucas era Eduardo Silva, empresário de Recife. Ele morreu na semana passada e deixou uma herança de 22 milhões de reais que, por direito, pertence ao Lucas. Como ele faleceu, a herança passa para a senhora. Carolina quase deixou o telefone cair. Eduardo Silva. Esse nome ela reconhecia. Era o homem casado por quem ela havia se apaixonado aos 23 anos, que havia prometido deixar a esposa e nunca deixou. O homem que havia desaparecido da sua vida quando ela engravidou de Lucas. Doutora, eu preciso processar essa informação. Senhora Carolina, eu entendo que deve ser um choque, mas preciso que a senhora venha a Recife o mais rápido possível. A família do senhor. Eduardo está contestando a herança, alegando que ele nunca reconheceu o Lucas oficialmente. Carolina desligou o telefone em estado de choque. Fernanda, que estava na cozinha preparando o almoço, percebeu que algo estava errado. Carolina? O que foi? Você está branca? Fernanda, eu preciso sentar. Acabei de descobrir quem era o pai do Lucas. Fernanda largou tudo e se sentou ao lado de Carolina. Como assim? Carolina contou sobre a ligação da advogada, sobre Eduardo Silva, sobre a herança de 22 milhões de reais que supostamente pertencia a ela agora. Carolina, isso é inacreditável. Você pode ficar milionária? Mas Carolina não parecia feliz com a notícia. Fernanda, não sei se quero esse dinheiro. Como assim não quer? São 22 milhões de reais? É dinheiro de um homem que abandonou meu filho, que me deixou grávida e sozinha, que nunca quis assumir a paternidade. Fernanda ficou em silêncio, tentando entender a reação de Carolina. Além disso, continuou Carolina, se eu aceitar essa herança, vou ter que provar na justiça que Lucas era filho dele. Vou ter que reviver toda aquela época terrível da minha vida. Gabriel, que havia chegado da faculdade de medicina e ouvido o final da conversa, se aproximou das duas mulheres. Carol, que história é essa de herança? Carolina explicou tudo para Gabriel, que ficou tão surpreso quanto Fernanda. Carol, mas isso é incrível! Com 22 milhões de reais, a gente pode expandir o Centro Lucas Pereira para o Brasil inteiro. Carolina olhou para Gabriel. Gabriel, você acha que eu devo aceitar dinheiro de um homem que nunca quis ser pai do Lucas? Carol, o tio Lucas merecia esse dinheiro.
Se esse Eduardo nunca deu nada para ele em vida, pelo menos que dê agora para ajudar outras pessoas em memória dele. Fernanda concordou. Carolina, Gabriel tem razão. Você pode pegar esse dinheiro e transformá-lo em algo positivo. Mas Carolina estava dividida. E se a família do Eduardo conseguir provar que ele não era pai do Lucas? E se eu tiver que passar por um constrangimento público? Carol, disse Gabriel, você sempre me ensinou que fazer a coisa certa às vezes é difícil, mas vale a pena. Se o Lucas era filho desse homem, você tem direito a essa herança. Fernanda se levantou. Carolina, vou com você para Recife. Você não vai enfrentar isso sozinha. Fernanda, você não precisa... Preciso sim. Somos família, lembra? E família não abandona a família. Gabriel bateu palmas. Eu também vou. Posso faltar algumas aulas da faculdade. Carolina olhou para as duas pessoas que havia aprendido a amar como família e sentiu uma força que não sentia há anos. Está bem, vamos para Recife. A viagem para Recife foi marcada para a semana seguinte. Durante os preparativos, Carolina foi investigando sobre Eduardo Silva na internet e descobriu coisas que a deixaram ainda mais confusa. Eduardo Silva havia construído um império imobiliário no Nordeste, mas também era conhecido por sua filantropia. Havia doado milhões para hospitais, orfanatos e programas de assistência social. Tinha 3 filhos com a esposa e era considerado um homem de família exemplar. Fernanda, disse Carolina, mostrando as matérias que havia encontrado. Olha só, Eduardo Silva era considerado um santo em Recife. Como eu vou chegar lá e dizer que ele teve um filho fora do casamento que abandonou? Fernanda analisou as informações. Carolina, ou ele mudou muito depois que deixou você, ou ele sempre foi hipócrita. De qualquer forma, se Lucas era filho dele, vocês têm direito a essa herança. Gabriel, que estava estudando direito para entender melhor a situação, fez uma descoberta importante. Carol, olha só o que eu encontrei. Eduardo Silva criou uma fundação em 2015 chamada Fundação Esperança, que ajuda mães solteiras em situação de vulnerabilidade. Carolina arregalou os olhos. 2015? Isso foi 5 anos depois que ele me abandonou. Carol, talvez ele tenha criado essa fundação por causa de culpa. Talvez ele nunca tenha te esquecido. A ideia de que Eduardo Silva havia carregado culpa por ter abandonado ela e Lucas mexeu profundamente com Carolina. Gabriel, se isso for verdade, então ele viveu 25 anos sabendo que tinha um filho e nunca procurou. Fernanda tocou o ombro de Carolina. Ou talvez ele tenha procurado e não conseguiu encontrar. Carolina, você se mudou muito depois que Lucas nasceu, não foi? Carolina se lembrou. Era verdade. Depois que Lucas nasceu, ela havia se mudado 3 vezes, sempre procurando trabalhos melhores e lugares mais baratos para morar. É verdade. Eu me mudei várias vezes. Então, talvez Eduardo tenha tentado encontrar vocês e não conseguiu. A possibilidade de que Eduardo Silva havia tentado encontrá-la mudou completamente a perspectiva de Carolina sobre a situação. Quando chegaram a Recife, foram recebidas pela doutora Mariana Oliveira, uma advogada competente e direta, que logo explicou a complexidade da situação. Dona Carolina, a família Silva está alegando que Eduardo nunca reconheceu Lucas como filho. Portanto, não há direito à herança. Mas eu encontrei algumas evidências interessantes nos papéis pessoais do Eduardo. A advogada mostrou uma caixa com documentos que Eduardo havia guardado em um cofre pessoal. Encontramos isso aqui, disse ela entregando uma carta manuscrita. Carolina reconheceu imediatamente a letra de Eduardo. Era uma carta endereçada a ela, datada de 3 anos após o nascimento de Lucas. Carolina, sei que você deve me odiar e tem todo o direito. Tentei encontrar você e nosso filho várias vezes, mas você desapareceu. Contratei investigadores, procurei em hospitais, tentei através de conhecidos em comum, mas foi como se vocês tivessem evaporado. Espero que você e Lucas estejam bem e sejam felizes. Talvez seja melhor assim. Talvez um pai covarde como eu não mereça ter vocês na minha vida. Mas saiba que não passa um dia que eu não pense em vocês dois.
Eduardo. Carolina começou a chorar. A carta estava amarelada pelo tempo, mas as palavras eram nítidas. Tem mais, disse a advogada, entregando outras cartas. Eram dezenas de cartas que Eduardo havia escrito para Carolina e Lucas ao longo dos anos, mas nunca enviado. Em uma delas, de 2010, ele falava sobre ter visto um jovem que se parecia com ele jogando futebol em um campo em São Paulo, e se perguntava se seria Lucas. Dona Carolina, disse a advogada, Eduardo Silva nunca parou de procurar vocês. E mais, ele deixou instruções específicas no testamento. Se algum dia encontrassem você e Lucas, toda a herança deveria ser destinada a vocês. Fernanda e Gabriel estavam emocionados, mas Carolina estava devastada. Doutora, isso significa que Eduardo passou 25 anos procurando a gente? Significa, dona Carolina. E tem mais uma coisa. Eduardo criou a Fundação Esperança especificamente para ajudar mães como você, que foram abandonadas grávidas. Ele ajudou mais de 1000 famílias ao longo dos anos. Gabriel segurou a mão de Carolina. Carol, ele estava tentando se redimir. Gabriel, mas Lucas morreu sem nunca conhecer o pai, sem nunca saber que tinha um pai que se importava com ele. A advogada hesitou antes de falar. Dona Carolina, tem uma última coisa. Eduardo descobriu sobre a morte do Lucas em 2018. Como ele descobriu? Ele contratou investigadores que finalmente conseguiram rastreá-los. Quando descobriu que Lucas havia morrido, Eduardo entrou em depressão profunda. Foi quando ele reformulou o testamento, deixando tudo para você. Carolina caiu na cadeira. Eduardo Silva havia descoberto que tinha perdido o filho para sempre e havia decidido deixar toda a sua fortuna para ela. Doutora, onde Eduardo está enterrado? No cemitério São João Batista, aqui em Recife. Eu quero visitá-lo. No cemitério, Carolina ficou em pé diante do túmulo de Eduardo Silva por 1 hora inteira, em silêncio. Fernanda e Gabriel respeitaram seu momento, ficando a uma distância respeitosa. Finalmente, Carolina falou: Eduardo, eu passei 30 anos odiando você, mas talvez eu tenha odiado a pessoa errada. Talvez você tenha sido tão vítima quanto eu. Ela se ajoelhou e tocou a lápide. Lucas cresceu sendo um menino incrível. Ele era corajoso, generoso, inteligente. Ele teria amado conhecer você. E você teria se orgulhado dele. As lágrimas escorriam pelo rosto de Carolina. Eu aceito sua herança, Eduardo, mas não para mim. Para honrar a memória do nosso filho e ajudar outras famílias como a nossa. Quando voltaram para o hotel, Carolina tomou uma decisão que surpreendeu Fernanda e Gabriel. Eu vou aceitar a herança, mas com uma condição. Qual? Perguntaram juntos. Todo o dinheiro vai ser usado para criar o Instituto Lucas Silva Pereira. Vamos fundir os 3 nomes: Lucas, Eduardo Silva e Gabriel Pereira. Gabriel ficou emocionado. Carol? Que ideia linda! E tem mais. Vamos transformar a Fundação Esperança numa filial do Instituto. Vamos ajudar mães solteiras, famílias de transplantados e crianças órfãs. Fernanda calculou rapidamente. Carolina, com 22 milhões mais os recursos que já temos, a gente pode criar o maior centro de assistência social e médica do Nordeste. É exatamente isso que vou fazer. Mas a família Silva não desistiu facilmente. Os filhos legítimos de Eduardo entraram com uma ação judicial contestando a herança, alegando que as cartas eram falsas e que Carolina era uma golpista tentando se aproveitar da morte do patriarca da família. O processo judicial durou 8 meses. Carolina teve que fazer exame de DNA com os outros filhos de Eduardo para provar que Lucas era realmente irmão deles. Teve que mostrar fotos antigas, cartas que havia guardado e até mesmo teve que depor sobre o relacionamento que teve com Eduardo 30 anos atrás. Foi um período extremamente difícil. A imprensa de Recife começou a cobrir o caso e Carolina se viu exposta publicamente. Algumas reportagens a retratavam como uma heroína que havia sido abandonada injustamente. Outras a pintavam como uma oportunista, tentando se aproveitar de uma família em luto. Fernanda contratou os melhores advogados de São Paulo para ajudar Carolina.
Mas o estresse do processo judicial estava cobrando seu preço. Carolina desenvolveu insônia, perdeu peso e chegou a considerar desistir de tudo. Fernanda, disse ela uma noite, talvez seja melhor eu desistir. Não quero passar por mais humilhação. Carolina, você não pode desistir agora. Lucas merece essa justiça. Gabriel, que estava no 4º ano de medicina e fazendo estágio em nefrologia, teve uma ideia. Carol, e se a gente conseguir provar que você doou o rim para mim? Isso mostraria para todo mundo que tipo de pessoa você é. Gabriel, como isso ajudaria? Se o juiz souber que você salvou a vida de uma criança doando seu próprio rim, mesmo sendo pobre, ele vai entender que você não é uma golpista. A ideia de Gabriel foi genial. Dr. Silva, do Hospital das Clínicas, foi chamado como testemunha, contando toda a história da doação anônima de Carolina. O impacto no julgamento foi imediato. O juiz ficou visivelmente emocionado ao ouvir como Carolina havia sacrificado parte do próprio corpo para salvar uma criança desconhecida. Doutora Carolina, disse o juiz durante o depoimento, a senhora doou um rim para uma criança sem esperar nada em troca? Sim, meritíssimo. Eu havia perdido meu filho e não queria que outra mãe passasse pela mesma dor. E a senhora fez isso ganhando apenas um salário mínimo? Sim, senhor. O juiz se virou para os advogados da família Silva. Esta é a mulher que vocês estão acusando de ser golpista? O caso mudou completamente de rumo. A opinião pública se voltou totalmente a favor de Carolina. Jornais começaram a contar sua história como um exemplo de altruísmo e superação. Mas foi o depoimento de um dos filhos de Eduardo Silva que selou o resultado do julgamento. Marcos Silva, o filho mais novo de Eduardo, se levantou durante o julgamento e pediu para falar. Meritíssimo, eu gostaria de falar em favor de Dona Carolina. Todos ficaram surpresos, inclusive os próprios advogados da família Silva. Meu pai passou os últimos anos da vida dele obcecado por encontrar uma mulher e um filho que ele havia perdido. Ele chorava toda vez que falava sobre isso. Quando ele descobriu que o filho havia morrido, ele nunca mais foi o mesmo. Marcos olhou para Carolina. Dona Carolina, meu pai amou você e amou Lucas, até o último dia da vida dele. Ele teria ficado orgulhoso de saber que a senhora é uma pessoa tão especial quanto demonstrou ser. Marcos se virou para os irmãos. Eu não vou mais contestar essa herança. Papai queria que ela ficasse com Dona Carolina, e eu vou respeitar a vontade dele. O julgamento terminou com vitória total para Carolina. Ela herdou os 22 milhões de reais, mais os imóveis da Fundação Esperança, mais algumas propriedades rurais que Eduardo possuía. Mas o momento mais emocionante foi quando Marcos Silva se aproximou de Carolina após o julgamento. Dona Carolina, eu gostaria de conhecer melhor a história do meu irmão Lucas. E se a senhora permitir, gostaria de ajudar no instituto que a senhora vai criar. Carolina o abraçou. Marcos, Lucas teria ficado muito feliz em saber que tinha um irmão como você. Quando voltaram para São Paulo, Carolina estava exausta emocionalmente, mas determinada a honrar a memória de Lucas e Eduardo da melhor forma possível. O Instituto Lucas Silva Pereira foi criado com 3 focos principais: apoio a famílias de transplantados, assistência a mães solteiras em situação vulnerável e programas de incentivo à doação de órgãos. Gabriel se formou em medicina no final daquele ano e foi aceito na residência de nefrologia no Hospital das Clínicas. Sua primeira paciente foi uma menina de 6 anos que precisava de transplante renal. Doutor Gabriel? Perguntou a mãe da menina. Ela vai ficar bem? Gabriel sorriu, pensando em sua própria história. Senhora, sua filha vai ficar bem e vocês vão ter todo o apoio necessário para passar por isso da melhor forma. Durante o processo de preparação para a cirurgia da menina, Gabriel acompanhou a família com o carinho e atenção que havia aprendido com Carolina. Explicou cada etapa do processo, tranquilizou sobre os riscos, organizou apoio psicológico para os pais. Quando a cirurgia foi bem sucedida, a mãe da menina procurou Gabriel. Doutor, obrigada por ter cuidado da gente com tanto carinho. O senhor salvou não apenas minha filha, mas minha família inteira.
Gabriel se emocionou. Senhora, eu aprendi isso com alguém muito especial. Alguém que me ensinou que salvar uma vida é salvar um mundo inteiro. Naquela noite, Gabriel contou para Carolina e Fernanda sobre sua primeira paciente transplantada. Carol, hoje eu entendi o que você sentiu quando me salvou. Não é apenas sobre o rim ou a cirurgia. É sobre dar esperança para uma família inteira. Carolina sorriu. Gabriel, você está se tornando o médico que eu sempre sonhei que você fosse. E o filho que eu sempre sonhei ter. Acrescentou Fernanda. Fernanda, por sua vez, havia transformado completamente sua empresa. Metade dos lucros era destinada ao Instituto, e ela havia criado um programa de microcrédito que já havia ajudado mais de 500 famílias a abrirem pequenos negócios. Sabe de uma coisa? Disse ela durante o jantar em família. Pela primeira vez na vida, eu durmo tranquila, porque sei que meu dinheiro está fazendo diferença na vida das pessoas. O Instituto Lucas Silva Pereira se tornou referência nacional. Em 2 anos de funcionamento, facilitou 120 transplantes, ajudou 800 mães solteiras a se reestabelecerem financeiramente e cadastrou mais de 3.000 novos doadores de órgãos. Mas o maior sucesso do Instituto não eram os números. Era ver famílias como a deles sendo criadas todos os dias. Gabriel contou para Carolina sobre um caso que havia acompanhado recentemente. Carol, tem uma família que me lembrou muito da nossa. A mãe é empresária rica, o filho precisou de transplante e a doadora é uma mulher simples que trabalha como auxiliar de limpeza. E aí, a mãe estava tratando a doadora com desprezo, até descobrir quem ela realmente era. Agora, elas são melhores amigas e estão planejando abrir um negócio juntas. Carolina sorriu. Gabriel, essa é a maior recompensa que eu poderia ter. Saber que nossa história está inspirando outras famílias a se encontrarem. 5 anos depois da criação do Instituto, Carolina, Fernanda e Gabriel estavam sentados na varanda do apartamento, assistindo ao pôr do sol em São Paulo. Vocês acreditam em destino? Perguntou Carolina. Por quê? Perguntou Fernanda. Porque eu fico pensando, se Lucas não tivesse morrido, eu nunca teria doado o rim para Gabriel. Se Eduardo não tivesse me abandonado, Lucas não teria morrido no acidente. Se Gabriel não tivesse ficado doente, vocês nunca teriam precisado de transplante. Se eu não tivesse trabalhado na casa de vocês... Gabriel a interrompeu. Carol, se eu posso dar minha opinião médica, eu acho que você está pensando demais. As 3 riram. Gabriel tem razão, disse Fernanda. O importante não é entender por que as coisas aconteceram. O importante é o que fizemos com o que aconteceu. Carolina assentiu. Vocês têm razão. E sabem o que eu acho que fizemos? O quê? Transformamos dor em amor. Transformamos perda em esperança. Transformamos uma tragédia em uma família. Gabriel levantou o copo de suco. Então vamos fazer um brinde. Ao quê? Perguntaram Carolina e Fernanda. Ao tio Lucas, que nos ensinou que o amor sobrevive à morte. Ao Eduardo Silva, que nos ensinou que nunca é tarde para se redimir. A Carol, que nos ensinou que heróis usam uniforme de faxineira. A minha mãe, que nos ensinou que pessoas podem mudar. E a nós 3, que provamos que família é escolha. Enquanto brindavam, Carolina olhou para as 2 pessoas que haviam se tornado sua família e pensou em Lucas. Ela sabia que ele estaria orgulhoso de ver como sua morte havia gerado tanto amor e ajudado tantas pessoas. Lucas, pensou ela, você não morreu em vão, meu filho. Você plantou a semente do amor que está florescendo em centenas de famílias. E assim, a faxineira que havia doado o rim se tornou a fundadora do maior instituto de assistência social do país. A empresária arrogante se tornou uma das maiores filantropas do Brasil. O menino transplantado se tornou o médico mais compassivo da sua geração. 3 pessoas que o destino havia unido através da dor, mas que escolheram permanecer unidas através do amor. 3 pessoas que provaram que milagres não são eventos sobrenaturais, mas consequências naturais de corações generosos, encontrando uns aos outros.
E toda vez que uma nova família chegava ao instituto em desespero e saía de lá transformada pelo amor e pela esperança, Carolina se lembrava daquela manhã há tantos anos atrás, quando havia tocado a campainha da porta de serviço, carregando produtos de limpeza e um coração disposto a salvar vidas. Porque no final das contas, não importa quão pequenos sejamos ou quão simples seja nosso trabalho, todos nós carregamos dentro de nós o poder de ser o milagre que alguém está esperando. Às vezes esse milagre vem disfarçado de faxineira. Às vezes vem disfarçado de patroa arrependida. Às vezes vem disfarçado de filho grato. O importante é reconhecer o milagre quando ele bate à nossa porta e ter coragem de abrir essa porta, mesmo quando não entendemos completamente o que está do outro lado. Carolina, Fernanda e Gabriel tinham aprendido isso da forma mais difícil possível, mas também da forma mais bonita. Através de uma família que havia escolhido amar apesar da dor, perdoar apesar da mágoa e construir pontes apesar dos abismos que a vida havia cavado entre eles. Se você se inscrever no canal e ativar o sino, não vai perder as próximas histórias incríveis que temos preparadas para você. Histórias que vão tocar seu coração e fazer você acreditar no poder transformador do amor. Mas a história de Carolina, Fernanda e Gabriel não termina aqui. 5 anos depois da criação do Instituto Lucas Silva Pereira, eles receberam uma visita que os emocionou profundamente. Era uma quinta-feira de manhã quando a recepcionista do Instituto anunciou que havia uma família querendo falar com eles. A família Oliveira. João, trabalhador da construção civil, sua esposa Maria, dona de casa, e sua filha Ana, de 15 anos. Gabriel, que agora era o diretor médico do Instituto, foi recebê-los pessoalmente. Quando viu Ana, seu coração quase parou. Era uma menina que havia passado pelo processo de transplante renal 3 anos atrás. Uma das primeiras pacientes que ele havia acompanhado quando ainda era residente. "Doutor Gabriel!" gritou Ana correndo para abraçá-lo. "Olha só como eu estou!" Ana estava linda, saudável, cheia de vida. Havia crescido, estava fazendo curso técnico em enfermagem e sonhava em trabalhar ajudando outras crianças que passavam pelo que ela havia passado. "Ana, você está incrível. Como você se sente?" "Doutor, Gabriel, eu me sinto como se tivesse nascido de novo. E sabe por quê? Por causa do carinho que vocês tiveram com a nossa família." João, com lágrimas nos olhos, se aproximou de Gabriel. "Doutor, vim aqui agradecer, não apenas por ter salvado minha filha, mas por ter salvado minha família." Maria complementou. "Doutor, quando Ana ficou doente, eu e João estávamos nos separando. Estávamos brigando, culpando um ao outro, sem saber como lidar com a situação. Mas vocês nos ensinaram que a doença não era culpa de ninguém", disse João. "Vocês nos mostraram que a gente tinha que ficar unido para ajudar a Ana." Gabriel se emocionou. "Seu João, Dona Maria, vocês fizeram isso sozinhos. Nós apenas mostramos o caminho." "Não, doutor", disse Ana. "Vocês fizeram muito mais que isso. Vocês nos ensinaram o que é ser família." Carolina e Fernanda, que haviam sido chamadas para o encontro, chegaram à sala naquele momento. "Ana", disse Carolina abraçando a menina, "como você está linda." "Dona Carolina, a senhora lembra de mim? Como eu vou esquecer? Você foi uma das primeiras crianças que o Gabriel cuidou aqui no Instituto." Ana se virou para os pais. "Mãe, pai, conta para elas." Maria sorriu. "Dona Carolina, depois que Ana se recuperou, eu e João decidimos virar voluntários aqui no Instituto. Já ajudamos mais de 50 famílias." João assentiu. "E não só isso. Nós nos inspiramos tanto na história de vocês que resolvemos adotar 2 crianças órfãs." "Como assim?" perguntou Fernanda. "Dona Fernanda", disse Ana, "meus pais adotaram 2 crianças que estavam no orfanato há anos. Agora eu tenho 2 irmãozinhos." Gabriel ficou emocionado. "Gente, isso é incrível!" "Doutor Gabriel", disse João, "a gente aprendeu com vocês que família não é só quem nasce junto. É quem escolhe
ficar junto. Carolina se lembrou das próprias palavras que havia dito para Gabriel anos atrás. Ver como essa filosofia havia se multiplicado através das famílias que eles ajudavam era a maior recompensa que podia imaginar. E tem mais uma coisa, disse Ana com um sorriso maroto. Eu trouxe uma surpresa para vocês. Ana saiu da sala e voltou com uma mulher de cerca de 50 anos. Pessoal, essa é Dona Rosa. Ela foi a doadora do rim que salvou minha vida. Dona Rosa, com lágrimas nos olhos, se aproximou de Carolina. Dona Carolina, eu ouvi tanto sobre a senhora que senti que precisava conhecê-la pessoalmente. Dona Rosa, a senhora doou o rim para Ana? Doei. E sabe por quê? Porque eu li sobre a sua história nos jornais. Sobre como a senhora doou o rim para Gabriel e como isso transformou a vida de todos vocês. Gabriel ficou surpreso. Dona Rosa, a senhora se inspirou na história da Carol? Me inspirei, doutor. Eu tinha perdido minha filha em um acidente de carro 2 anos antes. Quando li sobre Dona Carolina, pensei, se ela conseguiu transformar a dor dela em amor, eu também posso. Fernanda estava profundamente emocionada. Dona Rosa, isso significa que a história da Carolina inspirou a senhora a salvar a vida da Ana? Exatamente. E não foi só isso. Depois da doação, eu e a família da Ana nos tornamos muito próximas. Hoje, Ana me chama de Vó Rosa. Ana abraçou Dona Rosa. Vó Rosa é parte da nossa família agora. Naquele momento, Carolina entendeu que o ciclo do amor havia se multiplicado de forma que ela jamais poderia ter imaginado. Sua doação havia salvado Gabriel, que havia se tornado médico e salvado Ana, que havia unido sua família, que havia adotado crianças órfãs e cuja história havia inspirado Dona Rosa a doar um rim, criando uma nova família expandida. Gente, disse Carolina com a voz embargada, vocês não fazem ideia do presente que acabaram de me dar. Qual presente, Dona Carolina? Perguntou Ana. Vocês me mostraram que o amor que plantei há tantos anos atrás está dando frutos que eu nem imagino. Vocês são a prova de que cada gesto de amor se multiplica infinitamente. Gabriel olhou para todas aquelas pessoas reunidas na sala do instituto e fez uma declaração que surpreendeu a todos. Pessoal, eu tenho um anúncio a fazer. Todos se viraram para ele. Eu e minha namorada Clara acabamos de nos noivar e queremos fazer o pedido de casamento aqui, na frente de vocês, que são nossa família expandida. Clara, uma médica pediatra que trabalhava no instituto, entrou na sala naquele momento carregando uma caixa de doces. Surpresa! Disse ela rindo. Gabriel pegou Clara pela mão. Clara, você quer se casar comigo no Instituto Lucas Silva Pereira, rodeado por todas as famílias que a gente ajudou a unir? Clara começou a chorar. Gabriel, eu não quero apenas me casar com você. Eu quero construir uma família como a de vocês. Uma família baseada no amor incondicional. Todos aplaudiram. Carolina e Fernanda se abraçaram, realizando que estavam presenciando o início de uma nova geração da família que haviam construído. Gabriel, disse Carolina, você tem nossa bênção, mas tem uma condição. Qual? Clara vai ter que aceitar ser chamada de filha por 2 mães super protetivas. Clara riu. Dona Carolina, eu já considero vocês minhas sogras favoritas. Fernanda fez uma brincadeira. Clara, você sabe que está se casando com um homem que tem um rim doado, né? Vem com garantia estendida? Todos riram, mas Gabriel ficou sério por um momento. Falando sério, pessoal, tem uma coisa que eu quero falar. O que é? Perguntou Carolina. Eu sempre me senti culpado por ter recebido o rim de você, Carol. Sempre achei que não merecia um sacrifício tão grande. Gabriel, não fala isso. Deixa eu terminar. Hoje, vendo todas essas pessoas aqui, vendo como nossa história inspirou tanta gente a ajudar outras pessoas, eu finalmente entendi. O que você entendeu? Que você não doou um rim apenas para mim. Você plantou uma semente de amor que está germinando em centenas de famílias. O rim foi apenas o começo. Carolina se emocionou. Gabriel,
Você sempre foi muito mais esperto que eu imaginava. E você? Disse Gabriel, olhando para Fernanda. Mãe, você sempre me ensinou que investimento só vale a pena se der retorno. Qual é o retorno do investimento que vocês fizeram em amor? Fernanda olhou ao redor da sala, vendo todas aquelas pessoas que haviam sido tocadas pela história deles, e respondeu: Gabriel, o retorno foi infinito. A gente investiu amor e recebeu uma família. Investiu perdão e recebeu paz. Investiu esperança e recebeu propósito. Dona Rosa, que havia acompanhado toda a conversa, fez uma pergunta que tocou o coração de todos. Dona Carolina, posso perguntar uma coisa? Claro, Dona Rosa. A senhora não tem medo de que um dia sua história pare de inspirar pessoas? Carolina pensou por um momento antes de responder. Dona Rosa, eu aprendi uma coisa nestes anos todos. Amor verdadeiro não tem prazo de validade. Cada pessoa que é tocada por amor se torna multiplicadora de amor. É como uma corrente que nunca se quebra. E se alguém quebrar a corrente? Gabriel respondeu: Dona Rosa, sempre vai ter alguém disposto a reparar a corrente, como a senhora fez com Ana, como Ana está fazendo ao estudar enfermagem para ajudar outras crianças. Ana, que havia ficado ouvindo toda a conversa, fez uma declaração que surpreendeu todos os adultos presentes. Gente, eu tenho uma confissão a fazer. O que é, Ana? Perguntou Carolina. Eu não contei para vocês, mas estou escrevendo um livro sobre nossa história. Como assim? Perguntou Gabriel. Um livro contando a história de como Dona Carolina salvou Gabriel, como isso transformou a família deles, como eles criaram o Instituto e como isso inspirou outras famílias como a nossa. Fernanda ficou curiosa. Ana, você está escrevendo um livro sobre nós? Não apenas sobre vocês. Sobre todos nós. Sobre como o amor pode transformar tragédias em milagres. E qual é o título do livro? Perguntou Carolina. Ana sorriu. O título é A Faxineira que Salvou o Mundo. Carolina ficou emocionada. Ana, eu nunca salvei o mundo. Salvou sim, Dona Carolina. Você salvou o mundo de Gabriel, e salvou o mundo de dezenas de pacientes, e salvaram o mundo de suas famílias. Você salvou meu mundo quando inspirou Vó Rosa a me salvar. Você está salvando o mundo de todas as famílias que passam pelo Instituto. Naquele momento, Carolina entendeu algo que nunca havia percebido antes. Ela realmente havia salvado mundos. Não o mundo inteiro, mas o mundo de cada pessoa que havia sido tocada por sua história. Ana, disse ela com lágrimas nos olhos, você pode colocar uma dedicatória no seu livro? Claro! Para quem? Para Lucas e Eduardo Silva, porque sem a dor deles, não existiria a alegria de todas essas pessoas. Gabriel se levantou e fez um brindis improvisado com os copos de água que estavam na mesa. Um brinde para Ana, que está perpetuando nossa história. Para Dona Rosa, que provou que o amor é contagioso. Para João e Maria, que mostraram que família se escolhe todos os dias. Para Clara, que aceita fazer parte desta loucura linda que chamamos de família. Ele fez uma pausa. E um brinde especial para Carol e minha mãe, que me ensinaram que a vida só faz sentido quando vivemos para os outros. Enquanto todos brindavam, Carolina olhou pela janela do instituto e viu dezenas de famílias entrando e saindo, cada uma carregando suas próprias histórias de dor e esperança. Sabe de uma coisa? Disse ela para Fernanda. Eu sempre achei que minha missão na vida era salvar Gabriel. Hoje eu entendo que minha missão era plantar uma semente que outras pessoas continuariam regando. Fernanda assentiu. Carolina, você sabe qual foi minha maior descoberta nestes anos todos? Qual? Que riqueza não se mede pela quantidade de dinheiro que você acumula, mas pela quantidade de vidas que você consegue tocar positivamente. Gabriel, ouvindo a conversa, acrescentou. E eu descobri que saúde não é apenas não estar doente. Saúde é ter pessoas que te amam cuidando de você quando você precisa. Ana, que estava ouvindo tudo, fez a observação mais profunda de todas. E eu descobri que milagre não é algo sobrenatural. Milagre
é quando pessoas comuns decidem fazer coisas extraordinárias por amor. Naquele momento, todos entenderam que estavam vivenciando exatamente isso. Um milagre cotidiano, feito de pessoas comuns que haviam escolhido amar incondicionalmente. Carolina olhou para o relógio e percebeu que já estava na hora de voltarem para casa. Enquanto se despediam da família Oliveira e de Dona Rosa, ela fez uma última reflexão. Gente, vocês perceberam uma coisa? Hoje faz exatamente 10 anos que eu doei o rim para Gabriel. Gabriel parou no meio da despedida. É verdade? Hoje é aniversário do meu segundo nascimento. E sabem o que isso significa? Perguntou Fernanda. O quê? Perguntaram todos. Significa que há 10 anos, uma faxineira simples tomou uma decisão que mudou o mundo de centenas de pessoas. Significa que amor é a única coisa que realmente multiplica quando é dividido. Carolina sorriu. Significa que Lucas não morreu em vão. Significa que Eduardo se redimiu. Significa que nossa família foi abençoada. E significa, acrescentou Gabriel, que a história mais bonita que eu conheço ainda está sendo escrita todos os dias. Enquanto caminhavam para o estacionamento do instituto, Carolina observou uma placa na entrada que ela havia lido milhares de vezes, mas que hoje tinha um significado especial. Instituto Lucas Silva Pereira, onde famílias se encontram e milagres acontecem todos os dias. Fernanda, disse ela, você lembra daquela manhã, quando eu toquei a campainha da sua casa pela primeira vez? Lembro, eu fui tão grosseira com você. Você sabe qual foi a primeira coisa que eu pensei quando te vi? O quê? Eu pensei, esta mulher está sofrendo tanto quanto eu, só que ela não sabe. Fernanda ficou surpresa. Como você sabia que eu estava sofrendo? Porque pessoas felizes não humilham outras pessoas. Pessoas felizes não precisam se sentir superiores. Você estava sofrendo de solidão emocional. Eu estava sofrendo de luto. A diferença é que eu sabia que estava sofrendo. Gabriel, que estava ouvindo a conversa, fez uma pergunta. E hoje, Carol? O que você pensa quando olha para minha mãe? Carolina olhou para Fernanda com carinho. Hoje eu vejo a mulher mais corajosa que eu conheço. Porque é muito mais difícil mudar quem você é do que doar um órgão. Por que você diz isso? Porque doar um rim foi uma decisão de um momento. Sua mãe toma a decisão de ser uma pessoa melhor todos os dias há 10 anos. Isso é muito mais difícil. Fernanda se emocionou. Carolina, obrigada por nunca ter desistido de mim. Fernanda, obrigada por ter me ensinado que toda pessoa merece uma segunda chance. Gabriel abraçou as duas mulheres. Obrigado a vocês duas por terem me ensinado que família é o maior patrimônio que alguém pode ter. Naquele momento, paradas no estacionamento do instituto que haviam criado juntas, as três pessoas entenderam que haviam chegado ao final de uma jornada e ao início de outra. A jornada havia começado com dor, abandono e arrogância. Havia passado por perdão, gratidão e transformação. E chegava ao fim com amor incondicional, propósito compartilhado e um legado que duraria gerações. Mas a nova jornada estava apenas começando. Uma jornada onde eles seriam não apenas uma família, mas guardiões de um legado de amor que continuaria se multiplicando através de todas as vidas que tocassem. Enquanto dirigiam para casa naquela noite, Carolina olhou para o céu estrelado de São Paulo e sussurrou: Lucas, meu filho, olha só o que seu amor gerou. Olha quantas famílias você ajudou a unir. Olha quantas vidas você salvou através da minha. E no silêncio da noite, Carolina teve a certeza de que Lucas estava orgulhoso. Orgulhoso de ter uma mãe que transformou a dor de perdê-lo na alegria de salvar outros. Orgulhoso de ter inspirado uma corrente de amor que nunca mais se quebraria. Porque no final das contas, essa é a maior lição que Carolina, Fernanda e Gabriel aprenderam. O amor verdadeiro nunca morre. Ele se transforma, se multiplica, se perpetua através das gerações. E às vezes, quando menos esperamos, ele bate à nossa porta disfarçado de faxineira, pedindo apenas uma oportunidade de fazer a diferença. A vida deles havia provado que não existem pessoas pequenas
ou trabalhos insignificantes. Existem apenas corações grandes ou pequenos. E quando corações grandes se encontram, eles criam famílias. Quando famílias se unem por amor, elas mudam o mundo, uma vida de cada vez. E assim termina a história da faxineira que doou o rim. Mas não termina realmente, porque histórias de amor verdadeiro nunca terminam. Elas se perpetuam, se multiplicam, inspiram outras histórias. E em algum lugar, neste exato momento, uma nova Carolina está tocando a campainha de uma nova Fernanda, carregando um novo milagre disfarçado de gestos simples. Porque o amor, quando é verdadeiro, é eterno. E quando é eterno, transforma qualquer final em um novo começo. O Instituto Lucas Pereira foi fundado 3 meses depois. Em seu primeiro ano de funcionamento, conseguiu facilitar 47 transplantes de órgãos, ofereceu microcrédito para 120 famílias e pagou planos de saúde para 300 pessoas carentes. Gabriel, que havia terminado o ensino médio como um dos melhores alunos da classe, decidiu cursar medicina. Quero salvar vidas como a Carol salvou a minha, ele disse no discurso de formatura. No dia da formatura, Fernanda olhou para Carolina, que estava sentada ao seu lado no auditório do colégio, e sussurrou: "Obrigada." "Pelo quê?" "Por me ensinar que a vida só faz sentido quando a gente vive para os outros." Carolina sorriu. "Fernanda, você aprendeu isso sozinha. Eu só te ajudei a lembrar." 5 anos depois daquele dia fatídico, Fernanda havia se tornado uma pessoa completamente diferente. Continuava sendo bem-sucedida financeiramente, mas agora media seu sucesso pelo número de vidas que conseguia impactar positivamente. Carolina havia se tornado não apenas sua sócia, mas sua melhor amiga e conselheira. Gabriel, já no 3º ano de medicina, passou a trabalhar como voluntário no instituto nos fins de semana. Ele contava para todos os pacientes que conhecia sobre a mulher que havia doado o rim para ele, e como isso havia transformado não apenas sua vida, mas a vida de toda sua família. No último Natal, os 3 estavam reunidos na sala decorada do apartamento, quando Gabriel fez um brinde. "Quero fazer um brinde para as 2 mulheres mais importantes da minha vida, para a mãe que me criou com amor e para a mãe que me deu a chance de viver." Fernanda e Carolina se emocionaram. "E quero fazer um brinde também para o tio Lucas, que mesmo não estando aqui, foi quem inspirou a Carol a me salvar." Naquele momento, elas entenderam que a morte de Lucas não havia sido em vão. Sua memória havia inspirado a salvação de Gabriel, que por sua vez havia inspirado a transformação de Fernanda, que por sua vez havia criado um instituto que salvaria centenas de outras vidas. O amor, como Carolina havia dito, realmente cura tudo. E às vezes, a cura vem disfarçada de faxineira, usando o uniforme desgastado, carregando um rim doado e um coração gigante. Fernanda nunca mais olhou para uma pessoa trabalhando em serviços simples da mesma forma. Ela havia aprendido que heróis não usam capas. Às vezes usam uniformes de faxineira, e que a verdadeira nobreza não está no sobrenome ou na conta bancária, mas na capacidade de amar e de se sacrificar pelos outros. Carolina, por sua vez, havia encontrado um novo propósito para sua vida. O Instituto Lucas Pereira se tornou sua paixão, e ela descobriu que tinha um talento natural para coordenar projetos sociais e inspirar outras pessoas a ajudar. Gabriel cresceu, entendendo que havia recebido uma segunda chance na vida, e que essa chance vinha acompanhada da responsabilidade de usar seus privilégios para ajudar outros. Ele se tornou o médico que sempre sonhou em ser, mas também se tornou um ativista da doação de órgãos. A história da faxineira que doou o rim se espalhou pela cidade de São Paulo e depois pelo Brasil inteiro. Centenas de pessoas se inspiraram na história de Carolina e se cadastraram como doadores de órgãos. O Instituto Lucas Pereira recebeu doações de todo o país, permitindo que expandisse seus projetos. Mas para Fernanda, Carolina e Gabriel, o mais importante não eram os números ou o reconhecimento público. O mais importante
era que eles haviam encontrado o verdadeiro significado da palavra família. Um grupo de pessoas unidas não pelo sangue, mas pelo amor e pela gratidão. E toda vez que Fernanda olhava para Carolina, ela se lembrava da manhã em que quase perdeu a oportunidade de conhecer a mulher mais extraordinária que já havia encontrado, simplesmente porque estava cega demais pelo preconceito para enxergar a grandeza que se escondia atrás de um uniforme simples. A vida, ela havia aprendido, está cheia de anjos disfarçados. O segredo é ter olhos para reconhecê-los antes que seja tarde demais. E assim, a história da faxineira que doou o rim se tornou a história de 3 pessoas que descobriram que a verdadeira riqueza não se mede em reais, mas em vidas tocadas, corações salvos e amor compartilhado. Uma história que prova que, às vezes, os maiores milagres acontecem nos lugares mais simples, pelas mãos das pessoas mais humildes, motivados pelos corações mais generosos. O final feliz não foi apenas para Gabriel, que continuou vivo e saudável. Foi para Carolina, que encontrou uma nova família. Foi para Fernanda, que descobriu quem realmente queria ser. E foi para todas as famílias que foram ajudadas pelo Instituto Lucas Pereira, que nasceu do encontro improvável entre uma empresária arrogante e uma faxineira heróica. Porque, no final das contas, todos nós somos apenas pessoas tentando encontrar nosso lugar no mundo. E, às vezes, esse lugar está onde menos esperamos, no coração de quem aprendemos a amar.